Hoje nós vamos ver como proceder para fazer a criação de um programa básico de usinagem para centros de usinagem. A gente vai ver como criar um programa de esquadrejamento de uma peça quadrada, com apenas alguns símbolos, alguns códigos de programação, já será possível a gente criar este programa básico de esquadrejamento de uma peça quadrada para centros de usinagem. Com as corretas determinações iniciais que a gente tem aqui no nosso programa, o CNC Simulador Pro, que são essas primeiras linhas que a gente tem na parte de cima desse nosso programa, que são as definições de workpiece, definição de material, tipo de usinagem, unidade de medida, são aquelas características iniciais de todo o processo de trabalho do nosso software CNC Simulador Pro. Agora é hora da gente começar a fazer a criação do nosso programa, ou seja, é a partir de agora, depois aqui desses comentários, que nesse nosso caso a gente tem uma especificação de um comentário, que a gente vai começar a determinar os códigos de programação para poder fazer a criação desse nosso esquadrejamento de peça quadrada na parte de usinagem dos centros de usinagem. E o primeiro código de programação que a gente tem que colocar é a chamada de ferramenta. Logo abaixo esses nossos comentários, logo em seguida a determinação dos comentários iniciais e de todo o processo inicial, a gente vai colocar a chamada de ferramenta de usinagem, ou seja, nós vamos especificar qual que é a ferramenta de trabalho que nós vamos aplicar nessa nossa usinagem. Neste nosso caso, nós vamos utilizar a ferramenta 1, sempre colocando o código de chamada de identificação da ferramenta, DT1, e em seguida o código M6, que é o responsável por fazer a chamada dessa ferramenta. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que programar é a identificação da ferramenta, que no caso do CNC Simulador Pro é o código DT e em seguida o número da ferramenta. E logo após isso, no final do nosso bloco de programação, vamos ter que colocar o código M6. Depois da chamada de ferramenta, que é o nosso código DT1, e o M6, que é a chamada dessa ferramenta, a gente agora vai ter que colocar os códigos de posicionamento inicial dessa nossa ferramenta. Nós podemos dar um Enter aqui para pular uma linha, e logo na linha de baixo, no nosso próximo bloco de programação, a gente vai determinar as coordenadas de posicionamento. Ou seja, a gente vai colocar logo em seguida o G0, que é o código de posicionamento rápido, e especificar as coordenadas de x, y e z afastado do ponto zero da nossa peça. Ou seja, aqui serão colocadas as coordenadas de aproximação inicial dessa nossa usinagem. E logo após a determinação do posicionamento inicial, na linha de baixo, no próximo bloco de programação, é hora da gente colocar agora os comandos que vão caracterizar a tecnologia de usinagem. Tá vendo? Eu vou colocar o código G1 e uma próxima aproximação do valor de Z. Tá vendo que aqui no bloco de programação de cima a gente tem uma aproximação de aproximadamente 4 milímetros. E no bloco de baixo eu estou aproximando um pouco mais a ferramenta da superfície da minha peça, mais ou menos 1 milímetro. E logo em seguida essa aproximação, eu vou ter que determinar essas características de tecnologia de usinagem. O nosso S, que é a rotação do eixo árvore, e o nosso F, que é o avanço de usinagem. Sempre seguido do código M3, porque aqui vai determinar o sentido de giro do nosso eixo árvore. E logo após isso, o código M8, que vai ser o comando de ligar a refrigeração dessa nossa usinagem. Ou seja, esse bloco de programação, a gente vai especificar as tecnologias de usinagem, como rotação, avanço, sentido de giro e a ligação do nosso lubrificante de usinagem. Depois de determinar esse bloco, que é o nosso chamado de tecnologia de usinagem, agora é hora da gente partir para a parte do meio do nosso programa, que nada mais é do que a usinagem em si. Ou seja, a partir de agora,
cada uma das linhas de programação vão representar cada um dos passos de usinagem, ou seja, cada uma das coordenadas de trabalho da nossa usinagem. Vou dar um Enter e logo em seguida vou colocar todas as coordenadas que vão representar as extremidades de usinagem deste meu quadrado, ou seja, as coordenadas em x e y que vão representar o esquadro da minha peça. Dá para a gente perceber que logo após essa aproximação do valor de z e as chamadas de tecnologia, a gente vai percorrer uma determinada medida no eixo y, em seguida no eixo x, em seguida no eixo y, x, z, vou fazer uma descida, um incremento de corte no eixo z, logo em seguida novamente o eixo y, x, y e x. Ou seja, cada um desses blocos de programação vão representar uma coordenada específica da extremidade de usinagem do meu bloco. Isso sempre mediante as características do meu workpiece, que é o meu bloco inicial, o meu bloco de usinagem em bruto, e vou determinar as coordenadas que vão caracterizar a minha peça acabada, ou seja, nessa parte do meio do nosso programa, logo após as chamadas de tecnologia de trabalho, a gente vai determinar as coordenadas de usinagem dessa nossa programação. Concluindo as coordenadas que vão determinar o fim da minha usinagem, na linha de baixo do meu programa, é hora da gente colocar a retração dessa nossa ferramenta. Da mesma forma que no começo da usinagem a gente tem que determinar as coordenadas de aproximação, ao término da usinagem, a gente sempre deverá colocar as corretas coordenadas de retração deste nosso trabalho. Eu vou colocar sempre acompanhado do código G0, que é um avanço rápido. Eu vou determinar as coordenadas final, as coordenadas de retração dessa minha usinagem. E na linha de baixo, vou colocar o comando de retorno ao posicionamento de máquina desta minha usinagem, desta minha programação. Ou seja, ao terminar todas as coordenadas de trabalho, que é o meio do nosso programa, a gente vai fazer um pré-afastamento dessa nossa ferramenta com o código G0, indo para as coordenadas x0 e y0, e logo em seguida, com a chamada do código G28, eu vou lá para o ponto zero máquina deste meu trabalho, zero máquina deste meu centro de usinagem. E o último bloco de programação deste nosso trabalho, a última linha de programação, a gente vai colocar o código M30, que vai determinar o fim de programa dessa nossa usinagem. Ou seja, automaticamente, ao ler o código M30, nosso centro de usinagem, ele vai desligar todas as funções e todos os comandos que foram programados anteriormente e vai mandar um comando de fim para a nossa máquina, determinando o término dessa nossa programação. E seguindo passo a passo todas essas nossas características, a gente já consegue ter acesso a todo o nosso programa desenvolvido, com a chamada de ferramenta, aproximação e todas as coordenadas de trabalho que a gente especificou na nossa programação. Sendo assim, cada um desses passos, cada uma dessas características que a gente determinou, vai conseguir, como resultado final, criar para a gente um programa de esquadrejamento de um bloco quadrado, como foi o proposto no início dessa nossa dica rápida. Sendo assim, eu aconselho vocês a seguirem passo a passo cada uma das dicas e cada uma das instruções que foram dadas aqui, para que a gente assim consiga determinar a correta usinagem de trabalho aqui na simulação com o nosso software CNC Simulador Pro.